Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Dá licença! Vocês conhecem alguma música daquela época em que só existia o rádio? Lembro de algumas, né? Dá pra cantar um pedacinho? Ah, ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Lourinha, lourinha, dos lábios claros de cristal. Abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. À noite embalamos seus sonhos, de manhã vamos te acordar. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Bem, acho que não preciso dizer para você da importância da televisão nos dias de hoje. Preciso? Pois nas décadas de 1940 e 1950, o rádio tinha a mesma importância da televisão para a cultura do povo. Na aula de hoje nós vamos reviver esses tempos. O tempo das chanchadas, do teatro de revista, do cordel, mas acima de tudo, o tempo em que o rei da comunicação era o rádio. A melhor notícia do ano de 1945 foi o fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos países aliados, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Os pracinhas brasileiros voltaram para casa como heróis, afinal eles tinham ido à luta contra o nazismo e o fascismo na Europa. Os tempos agora eram de liberdade. E no Brasil, a dura época do Estado Novo já estava chegando ao fim. Vieram as eleições e os novos partidos políticos. Até mesmo o Partido Comunista conseguiu ser legalizado. A censura já não era mais aquela coisa que metia medo em todo mundo. Conforme a liberdade aumentava, a cultura popular ganhava mais e mais espaço. E naquele tempo, a voz do povo era a voz de Sua Excelência, o rádio. O Brasil é um país que toma quase um continente inteiro. E naquela época, a maioria da população era analfabeta. O rádio era o meio ideal para transmitir informações, ideias e diversão. Ele integrou o país através das notícias sobre o Brasil levadas a todos os brasileiros. A língua falada no rádio também colaborou para essa integração de um país tão diferente em suas regiões. Principalmente através de programas com participação direta dos ouvintes, os famosos programas de auditório. E o mais famoso desses programas de auditório era apresentado por César de Alencar. O rádio teve um papel importante naqueles tempos que voltavam a ser democráticos. Mas se na política tudo se decidia pelo voto, no rádio nem tudo era música. Outros tipos de programa também faziam sucesso, indo direto à cabeça e ao coração dos ouvintes. E agora, mais uma mensagem dos nossos patrocinadores. A seguir, as notícias. Balança! O rádio também teve grandes programas de humor, como o famoso Balança Mas Não Cai. Pois é, o rádio tinha de tudo. Notícia, música e até humor. Mas os programas que mais falavam ao coração do ouvinte eram mesmo as novelas. Tanto que em 1945, só a Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmitia 14 novelas diariamente. Rádio Teatro Colgate Palmolive, com mais um capítulo da emocionante novela de Félix Canhê, tradução de Eurico Silva,
o direito de nascer. Ouvir rádio era uma verdadeira emoção naquela época. As pessoas ficavam ligadas nas radionovelas do mesmo jeito que a gente fica ligado hoje nas novelas de televisão. A diferença é que o pessoal do rádio tinha que fazer tudo na base da voz. A emoção não dependia da imagem para existir. Quer ver um outro exemplo disso? Pois é, nessa época, dentro de casa, o rádio era o rei. Mas isso não quer dizer que as pessoas não saíam de casa para se divertir. Elas saíam sim. Nos anos 40 e 50, as pessoas iam muito ao cinema. Isso mesmo. Nessa época foi quando os filmes brasileiros tiveram seu tempo de glória. Eram filmes simples, de humor debochado e cheios de músicas de carnaval. Eram filmes conhecidos como chanchadas. Dona Noêmia, a senhora se lembra da chanchada? Chanchada é o que é? São aqueles filmes cômicos de antigamente, né? Lembro, sim. Se lembra? Assistia todos. Eu me lembro bem da Adelaide Quioso com a Eliana, que tocavam sanfona, as duas tocavam até a música, eu me lembro que era Beijinho Doce. Que artistas que a senhora se lembra? Do Mazzaropi, do Grande Otelo. Acabou porque era bom. Tudo que é bom nesse país acaba cedo. E tudo que é ruim prolonga-se. A chanchada, os críticos não gostavam, mas o público amava. Chanchada era uma época muito ingênua, muito bonita, muito lírica. Eu não tinha consciência, eu acho que nenhum de nós tínhamos consciência do valor do que nós estamos fazendo. E ela tinha uma coisa curiosa, a chanchada, ela tinha a parte piegas do romance, porque era baseado no rádio, nas novelas do rádio. E as piadas muito fortes, porque elas eram baseadas nas piadas do teatro de revista. Então era um contraste. E junto a isso, tinha as pretensões nossas de fazer grandes musicais, né? Pois é, mas não era só o cinema brasileiro que atraía as pessoas para fora das suas casas, não. Naqueles tempos bem comportados, quando alguém queria ver pernas de fora e um humor um pouco mais malicioso, a melhor opção era o teatro de revista. Um teatro bem brasileiro que ficou mais conhecido como Teatro Rebolado. Então, seu pai te deixava ir no Teatro Rebolado? Não, nunca. Não deixou? Não deixou. Por quê? Não sei, acho que naquele tempo ele tinha medo, né? O que você ia ver lá? A gente ia pra dar risada, pra se divertir, era muito bonito, muito luxuoso, as cores lindas, era tudo colorido, muito lindo, era maravilhoso. Eram bonitas mesmo, era uma artista maravilhosa, coisa mais linda. Eu ficava mais no Rio de Janeiro do que em Santos para assistir eles lá. Qual que era a sua vedete preferida? Era a Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Por quê, hein? Porque ela fazia programa variado e para adulto. Mas não foi só por causa das vedetes e das pernas das vedetes que o teatro de revista entrou para a história da nossa cultura. Esse tipo de teatro também ficou famoso pelo jeito divertido de colocar em cena a sociedade brasileira daqueles tempos. Mas eu fui muito feliz no teatro de revista porque me fiz lá. Lá sempre fui Dercy Gonçalves. Lá sempre era a minha zona. Eu acho que a Praça Tiradentes foi uma pena acabar, que era uma praça popular, era uma praça onde tinha tudo. E era um teatro muito chegado à política, mas aquela política engraçada, aquela política caresca que não ofendia, até pelo contrário, Getúlio foi ver muitas vezes o Teatro Recreio. Eu era uma estrela da Praça Tiradentes. Was fascination, I know. Você deve estar achando que eu errei de disco, não é mesmo? Afinal, nós estamos falando de cultura brasileira e a música que acabou de tocar era cantada em inglês. Mas eu fiz isso de propósito. Sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante que aconteceu naquela época. Se por um lado a cultura popular ia ficando cada vez mais nacionalista, por outro, a música e o cinema americano iam ganhando cada vez mais espaço no rádio e nas telas.
sonhos mais lindos. No início da aula você viu que os tempos eram de liberdade. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Começava então uma disputa entre as novas potências, Estados Unidos e União Soviética. Essa disputa envolvia também o resto do mundo. O que estava em jogo eram as áreas de influência que os americanos e soviéticos precisavam conquistar. Os Estados Unidos investiram no pan-americanismo, uma corrente de pensamento que defende a necessidade de união e colaboração dos países da América. Os Estados Unidos mobilizaram essa ideia com o objetivo de fortalecer sua dominação sobre os países da América Latina, buscando afastá-los da influência da União Soviética. O Brasil foi invadido por produtos importados, música e cinema. Começamos a viver o sonho americano, Hollywood, mocinhos e bandidos, juventude transviada, jazz, bebop, rock and roll. Os brasileiros incorporaram todas essas novidades na moda, no consumo e na linguagem. Traduziram, adaptaram, criticaram, debocharam. Pois é, nos anos 40 e 50 o Brasil viveu bons tempos de democracia. Os brasileiros tinham direito de escolha na política e no dia a dia. A cultura popular estava presente nas telas do cinema, nos palcos dos teatros e principalmente nas ondas do rádio. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. No fim da Segunda Guerra Mundial, houve um ressurgimento da democracia no Brasil. Eleições, afrouxamento da censura, participação popular. O rádio foi o principal veículo de comunicação dessas mudanças. Através dos programas de auditório, das novelas, dos programas humorísticos e de esporte, o rádio traduziu a expansão da cultura popular. O cinema nacional viveu seu momento de glória com as chanchadas. Os intelectuais torciam o nariz, mas o público lotava os cinemas. Outra grande diversão era o teatro de revista, que criticava os costumes e a política e mostrava mulheres bonitas com muito brilho e pouca roupa. Para a época, é claro. Ao lado de todo esse nacionalismo, havia a influência da cultura americana. Os Estados Unidos, na disputa com a antiga União Soviética pela liderança mundial, começava a usar a cultura como arma de conquista. Pois é, como vocês viram, esses tempos foram marcantes para muita gente. Você, com certeza, conhece gente que se lembra muito bem de tudo o que nós dissemos nessa teleaula de hoje. Pergunte, fale com seus parentes, peça para eles te mostrarem lembranças que eles têm guardadas dessa época. História também se aprende assim. Até a próxima!